Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina. Para o pessoal do exterior é Brasil, sul do Brasil. Estamos numa ilha e a nossa reunião ocorre hoje ao vivo, que é dia 16, né? 16 de janeiro de 2013. Né? Já um mês depois do mundo ter acabado, né? Já estamos aqui todos inteirinhos, né? Muito bem. Amigos, para iniciar a nossa reunião, vamos, por um momento, nos conectarmos com a espiritualidade amiga, com nossos companheiros da dimensão extrafísica, que aqui comparecem, transmitindo-nos boas energias, bons pensamentos, que possamos sentir esse fluxo de luz que nos envolve, respirar nessa atmosfera de amor, de paz, e que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna e participativa de todos. Muita paz, está iniciada mais uma reunião do ICEF. Muito bem, então hoje, novamente, e algumas reuniões serão assim, de vez em quando intercalada com algumas exposições. Hoje a reunião é de perguntas livres. Já há algumas perguntas que foram enviadas previamente, que estão ali com a minha esposa, com a Helena, e que ela vai lendo à medida que decorrer a reunião. Porém, damos sempre preferência às perguntas daqueles que estão presentes. Eu volto a repetir, qualquer assunto é válido. A resposta é que será dada de acordo com a doutrina espírita. Mas qualquer questionamento é perfeitamente válido. E também da internet chegam perguntas, né, de várias cidades, às vezes de vários países, né, e a gente vai conversando. Há um microfone que está circulando na sala, né, não sei no momento onde é que está ele. Isso. Quem quiser falar, só levanta o dedo para passar para o microfone. Por que o microfone? Porque senão o pessoal da internet não escuta. Né? Então precisa gravar para o pessoal lá de outros países participarem, em outras cidades também. Bem, meus amigos, enquanto vocês vão pensando no que vão questionando, assuntos que vão levantando, né? A Helena podia ler algum questionamento aí, mas já fiquem pensando no que quiserem perguntar, completamente livre, certo? Uma pergunta bem básica, porém é importante saber, né? O que é um centro espírita? O que é um centro espírita? Realmente, como ela disse, é uma pergunta bem básica, mas é interessante. Né? Bom, um centro espírita é um agrupamento de pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem com a finalidade de estudar, praticar, desenvolver conhecimentos ligados à espiritualidade. E o centro espírita, ele tem, assim, 3 características, digamos assim. Né? Poder-se-ia dizer que o centro espírita tem um aspecto escola, que é o aprendizado da filosofia, da ética espírita, da ciência espírita, né? Então, apresenta cursos gratuitos, né? Então, é o aspecto escola do centro espírita. Há um outro aspecto do centro espírita, que seria um aspecto, entre aspas, eu disse entre aspas, templo. Ou seja, não é um templo, mas tem um aspecto ligado à dimensão espiritual, certo? Então, equivaleria esse aspecto templário, digamos, não é uma igreja, não é um templo, mas é o lado do intercâmbio com a espiritualidade, né? Do contato, né? E teria um terceiro aspecto, seria um aspecto oficina. Como assim oficina? Onde se trabalha, se produz, de alguma forma se executa alguma coisa em termos do desenvolvimento espiritual. Tá? Nesse trabalho, digamos, que seria a oficina, digamos assim, nós poderíamos dizer que existem trabalhos assistenciais. Por exemplo, nessa casa aqui, o que funciona? Em termos da parte prática, teria o trabalho que as senhoras se reúnem terças-feiras à tarde, um grupo fechadinho, bem organizadinho,
onde fazem enxovais para recém-nascidos. Então elas confeccionam durante o ano inteiro enxovais para recém-nascidos carentes, para gestantes pobres. Então elas fazem esses enxovais com muito capricho, de primeira qualidade, não uso nada assim que seja mais ou menos, uma coisa muito bonita mesmo, e depois entregam esse enxoval completo para uma gestante que tem um recém-nascido. Tá? No aspecto oficina também, seria a parte prática da utilização dos conhecimentos espíritas. Por exemplo, o passe. Né? Então, é uma forma de doar energia, de executar, né? De executar praticamente aquilo que se aprende na filosofia e na ciência espírita. Então, teria esses três aspectos. Né? Simbolicamente, né? Templo, oficina, escola. Né? Não é um templo, não é uma oficina, nem uma escola, mas tem esses aspectos assim, né? E o centro espírita, ele baseia-se na doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita. Tá? O que é a doutrina dos espíritos? É aquilo que foi organizado desde 1857 por Kardec e por um grupo de estudiosos que fizeram milhares de perguntas, sendo que 1019 estão num livro só, que é o Livro dos Espíritos. Muita gente pensa que é livro dos espíritas, não, mas é livro dos espíritos, perguntas são feitas aos espíritos, né? E uma série de outros questionamentos, dando aquela base. Né? Então, isso, em resumo, é um centro espírita, é isso. Aí vale vocês questionarem, mas tem isso, não tem aquilo, como é que funciona isso? Lembro que é para a gente conversar, né? É para a gente conversar. A gente não quer fazer uma palestra, a gente quer oportunizar essa intercâmbio, assim, né? Fique inteiramente à vontade, é só levantar o dedo, passa o microfone, né? Se alguém até quiser fazer algum adendo, mas tem isso ainda, tem. Fique à vontade para fazer algum adendo, né? Opa, ótimo, Jorge. Microfone? Isso. Só para complementar o que é um centro espírita, talvez fosse legal falar também sobre o que é a Federação Espírita, o que ela representa, o que ela faz, se ela guia os centros, se todos seguem à risca o que ela guia, enfim. Ótimo, bem lembrado. O George lembra que seria interessante explicar o que é uma federação espírita. Federação é uma reunião uma espécie de uma sociedade de todos os centros espíritas que seguem a base kardeciana, certo? Então, o centro espírita se inscreve na federação, tem uma equipe que vai visitar o centro e ver se realmente é um centro espírita, né? Porque às vezes não é. Né? Existem muitos locais que se denominam centro espírita e não são centro espíritas. Né? São outras coisas diferentes. Nem melhores, nem piores, mas são diferentes. Né? Então existem grupos que fazem certas atividades e nessas atividades se comunicam com os espíritos, então resolvem se chamar centro espírita. Né? Isso não é reconhecido pela Federação Espírita, nem catarinense, nem de nenhum estado, nem a brasileira. Né? Então todos os centros que são espíritas propriamente ditos, né, eles se inscrevem na federação, o pessoal faz uma visita, dá o ok e está inscrito. Agora a federação, ela não comanda um centro espírita, não. Ela apenas se reúne, programa reuniões dos centros espíritas para discutir um assunto. Olha, por exemplo, está saindo agora a clonagem, então vamos discutir, vamos estudar isso, qual é a visão espírita sobre a clonagem. Ou então agora está surgindo uma nova técnica na mediunidade, então vamos ver, fazer um congresso, fazer reuniões, chamamos presidentes, etc. Então se faz essa conversa e assim por diante. Ela confraterniza, ela estabelece uma união, mas ela não tem uma ingerência direta sobre o centro espírita, não tem, certo? A federação ela não mexe em nenhum centro espírita. O que ela faz é o seguinte: se algum centro espírita, que se designa centro espírita, começa a ter uma atividade que foge da filosofia, da ética, da parte religiosa, científica, espírita, ela manda uma cartinha: olha, gente, isso aí que estão fazendo não é espiritismo, etc. E se o centro, não, mas nós queremos assim, então sejam felizes, mas vocês não mais fazem parte da federação. Pronto. A federação não intervém diretamente. Ela apenas
reúne aqueles que têm a mesma filosofia. Tá? Jorge, algum detalhe que você gostaria de colocar ou lembrar? Fique à vontade. Não? Seria isso? Lena, tu lembras de algum detalhe sobre esse aspecto? Não? Bem, mas bem lembrado, Jorge. Bem lembrado, né? E as perguntas podem também não ser relacionadas ao que a gente está explicando. Assim, me lembrei, eu li num jornal, um fato, como é que se explica isso? É totalmente livre, tá? Não precisa ser na sequência, não. O do Jorge foi ótimo, foi na sequência, mas não precisa ser. Tá? Então vamos adiante, vamos lá. O que nós temos aí de conversar? 2 perguntas numa só. Sim. O que é espiritismo e qual o papel dentro da doutrina espírita de Allan Kardec? Tá. Então, o que é espiritismo, né? Bem, o espiritismo, ele não é propriamente uma religião. Como assim não é propriamente uma religião? Ele tem um aspecto que pode ser dito religioso, que eu prefiro chamar de ético-moral. Vou explicar por quê. Então, tem esse aspecto que seria um aspecto religioso. Muita gente, assim, usa, e o Kardec já usava, diz que a doutrina espírita é um tripé, certo? Ela está sustentada num tripé. Esse tripé, né, é como se fosse uma mesinha que tivesse 3 pés, né? Esse tripé, um deles é o aspecto científico, outro é o aspecto filosófico e outro é o aspecto ético-moral ou religioso. O que é o aspecto científico do espiritismo? É explicar como acontecem os fenômenos. Qual é o mecanismo dos fenômenos? Como é que o espírito chega e transmite a ideia através de uma... Como é que funciona isso? Tem a glândula pineal que capta o chakra coronário, a glândula pineal recebe energia. Então, como é que a mediunidade é consciente em uns e inconsciente em outros? Como é que um escreve em francês, outro só escreve em português? Então, são mecanismos, tem uma série de mecanismos. Então, esse estudo de como acontecem os fenômenos, como é a parte científica do espiritismo. Um dos livros iniciais, básicos, importantíssimos, do aspecto científico é o Livro dos Médiuns. Né? Começa lá desde, aí vem a questão do Kardec, né? Desde os primeiros fenômenos. Né? Então, ele foi, em Paris, foi chamado para participar de uma sessão que era chamada das mesas girantes. As mesas pulavam, dançavam e tudo mais, respondiam perguntas. Então a pessoa se divertia em Paris com isso. E ele, como ele era um estudioso, ele era um indivíduo de grande leitura e tudo mais, ele foi convidado como uma das pessoas de cultura para observar aquilo, mas era para se divertir. E ele ficou anotando, estudando aquilo ali e disse, mano, calma, a mesa é inteligente? Não, a mesa não é inteligente, a mesa não pensa, gente. Isso é algo mais do que uma brincadeira. Então há uma inteligência por trás disso. Ou é uma inteligência dos presentes, do inconsciente dos presentes, ou é uma inteligência de fora, mas é uma inteligência. Então começou a fazer perguntas para a mesa, né? Eles já brincavam disso também, né? E e a mesa respondia. Então, as batidinhas da mesa, em grego chama-se tiptos, batida. Tá? Então ele designou de tiptologia o nome para estudar as batidinhas da mesa, tiptologia. Depois ele convencionou sinais. Por exemplo, se é homem, uma batida, se é mulher, 3 batidas, assim por diante, né? Então, passou a chamar de semato, em grego é sinal. Sematologia. Então, da tiptologia, batidinha, evoluiu para sematologia, que estuda os sinaizinhos convencionados. E depois, então, ele começou assim, gente, vamos amarrar na mesa um lápis, amarrar uma cordinha na mesa, um lápis, para ver se a mesa escreve. Então ele começou a perguntar e a mesa começava a responder com o lápis amarrado. Ele disse, para que uma mesa? Vamos botar uma cestinha. Aí depois então ele bolou uma cestinha, pegaram a cestinha de alguém, amarraram um lápis e ficava muito mais leve. E perguntava e a cestinha escrevia com o lápis amarrado. Depois disse assim, mas para aí, por que uma cestinha? Então vou botar uma coisa menor, uma pranchetinha. E botar na pranchetinha. E depois viram que o fenômeno acontecia quando certas pessoas estavam presentes. Quando aquelas não estavam presentes,
não acontecia. Disse, não, então alguém está intermediando essa energia para que isso aconteça. Essa pessoa é um intermediário, é um médium dessa energia que está respondendo. Por que nós não damos o lápis para essa pessoa segurar? A pessoa, pois é, né? Mas por que é uma experiência? Então dá o lápis para ela, dá o lápis para ele. E fazia as perguntas e as pessoas respondiam com o lápis. Então aí, disse, não, isso é um fenômeno de grafos, escrever psíquico, é uma psicografia. Aí veio o termo psicografia. Né? E aí depois surgiu a classificação dos fenômenos. Quando não era com lápis, o médium falava e respondia, então isso é uma fono-voz, é uma psicofonia. E daí foi criando toda a terminologia espírita, mediunidade e tal. Então essa parte científica do espiritismo, que começou em 1857, e depois, hoje em dia tem mais de 3.000 livros espíritas, só eu escrevi 11, né? 10, o 11º não saiu. Então, tem hoje mais de 3.000 livros espíritas, hoje, tanto psicografados como de estudos. Né? Essa parte científica é o tripé da mesa. Outro pezinho da mesa é a parte filosófica, é o porquê. Por que acontece isso? Por que a gente sofre? Por que a gente tem isso? Por que os espíritos se comunicam? Por que Deus criou? Por quê? O porquê das coisas, da onde viemos, quem somos, para onde vamos, os grandes questionamentos é a parte filosófica da doutrina espírita, certo? E a consequência religiosa ou ético-moral é o terceiro tripé. Por que nos livros espíritas, o Kardec fala várias vezes, o espiritismo não é uma religião, sic exerdes, assim, sic exerdes é a religião, porque é um conceito novo, porque não tem sacerdote, não tem hierarquia religiosa, tem uma diretoria de um centro, amanhã depois pode ser outro presidente, outro diretor, entende? Então, depende do interesse, das necessidades e das características de cada casa espírita, mas não há uma hierarquia, né, assim, religiosa, né? Não existem sacramentos de espécie nenhuma, tá? Enfim, não tem características que as religiões têm. Mas como relaciona-se, religa-se com a origem espiritual, o religar com o mundo espiritual seria uma consequência religiosa. Mas ela não é de origem religiosa, ela tem uma consequência religiosa. Essa é a diferença, uma consequência ético-moral. E depois, quando passa o censo, diz assim, religião, católico, protestante, espírita. Bom, não vou colocar aqui filosoficamente, não, bota xizinho na religião, pronto, né? É mais fácil, né? Bom, então, em resumo, seria sim. Pergunta da internet. Certo. É da Cláudia de Florianópolis. Uma pessoa que foi muito religiosa, praticou muito a caridade em vida na Terra, porém que teve grande aversão à doutrina espírita, principalmente no que tange à comunicação com espíritos. Ao desencarnar, poderá sentir e saber que alguém na Terra está pensando e orando por ela e até mesmo se comunicar com este encarnado anos depois? Se pode? Pode. Sim. Bom, primeiramente, poder pode, certo? Porque, digamos o seguinte, que alguém daqui tem uma aversão muito grande sei lá, algum país, algum povo, alguma etnia, etc. Aí, de repente, você é transferido, vai morar exatamente dentro daquele país, daquela etnia, daquele povo, e você vai almoçar, jantar, viajar, trabalhar com gente daquele povo, com aquela língua. Não tem como fugir disso, entende, né? Então ela já está no mundo espiritual, já convive lá, já vê as pessoas se comunicarem nas sessões mediúnicas e tudo mais. Leva um tempo de resistência. Né? Mas depois, com o tempo, sim, acaba tendo essa possibilidade, ainda mais que tenha qualidades éticas, qualidades de vida, né? Pelo que eu entendi na pergunta, né? É uma pessoa que tenha bons princípios, então fica muito mais fácil. O fato da pessoa ser espírita no mundo espiritual não dá nenhuma vantagem assim, você é espírita, então você não. Pelo contrário, você é espírita, você sabia mais, é mais responsável pelo que você fez, certo? Porque as outras religiões não sabiam o que existia e tudo mais, sabe que era um céu, um inferno.
você sabia de tudo, das consequências, você é mais responsável. Então tem esse lado. E tem um lado, que é um lado assim, positivo, não é tão ruim assim, né? É que a gente se sente mais à vontade, já reconhece, já sabe que está mais ou menos esperando, tem uma ideia, né? Se vai para o umbral, se vai para o nosso lar e tudo mais. Naturalmente existem milhões de outras opções, milhões mesmo, né? São 2 exemplos só, né? Mas a gente tem uma ideia aproximada da realidade, então chega lá não fica assim estranhando tanto, né? Tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer lá, né? Estudando a doutrina espírita, né? Então a gente fica mais preparado, né? Dizem que nos enterros das pessoas espíritas chora-se muito menos, ou chora-se sem desespero, do que nos enterros, nos féretros, de pessoas de outras religiões, né? Então, quando meu pai desencarnou, eu chorei bastante, mas chorei educadamente, na verdade, né? Como minha mãe, como meus irmãos, etc. A gente chorou, mas é um choro porque vai ficar muito tempo sem ver meu pai, né? Então é natural que a gente sinta essa tristeza. Mas a gente não perdeu meu pai, né? Essa é a diferença, essa tranquilidade. A gente sabe que daqui a uns anos a gente vai estar junto com ele. Isso aí é tranquilíssimo. Aliás, já se comunicou muitas vezes nas sessões mediúnicas, muitas e muitas vezes, né? Então a gente não perde ninguém. A gente perde guarda-chuva, perde caneta, perde óculos, na verdade, mas a gente não perde filho, nem perde pai, né? A gente apenas, durante algum tempo, a gente não tem contato. É uma ideia bem diferente. E mais uma pergunta da Cláudia, de Florianópolis. Existem espíritos que ficam presos a certos lugares e que podem exercer influência negativa sobre pessoas. Isso ela está colocando, né? Mesmo que estas pessoas não estejam na mesma frequência vibratória desses espíritos? Eu me perdi eu vou fazer a pergunta de novo. É uma pergunta. Existem espíritos que ficam presos a certos lugares e que podem exercer influência negativa sobre pessoas? Sim. Mesmo que estas não estejam na mesma frequência vibratória desses espíritos? Não, vamos explicar melhor, né? Então é o seguinte, existem espíritos que eles ficam presos a certos ambientes. Por exemplo, um indivíduo que usa droga e usa muita droga. Ele desencarna, ele sente vontade de usar droga. Ele fica grudado nas pessoas que usam droga. Se o indivíduo é alcoólatra ou ingere muito álcool, mesmo não sendo alcoólatra, mas tá meio aquele borderline, tá no limite, né? Usa muito. Ele fica louquinho para ficar onde tem gente tomando bastante. Fica grudado a isso. Há pessoas que não se conformam de deixar a sua casa, de deixar as suas propriedades, deixar a família e ficam próximos, né? E isso costuma atrapalhar ele, que deixa de evoluir, de ir para o lugar certo, de aprender, vai se tornando um pouco confuso e costuma atrapalhar aqueles que estão em redor, seja os drogados, seja os alcoolizados, seja a família, costuma atrapalhar. Agora, essa influência é maior quando as pessoas estão sintonizadas. Segunda parte da pergunta, né? Quando a pessoa está sintonizada, está numa mesma frequência de pensamento, então vibra na mesma frequência, comprimento de onda, brilho, cor, ou seja, pensa daquele jeito, então aquele tipo de energia atrai esse tipo de espírito, certo? Então aí tem uma influência. Quando a pessoa não tem nada a ver com aquilo, não atrai, certo? E em caso de sentir a presença de um familiar, etc., conversa com ele e pede para que ele observe que tem alguém procurando ele há muito tempo e que ele tem que ser conduzido para um lugar de aprendizado, porque ali não é o lugar dele mais, né? E que deseja que ele seja muito feliz, que você ama muito essa pessoa e tudo mais, mas que ali não é o momento, não é o local e não é produtivo para ninguém. E essa influência acaba prejudicando, né? É uma complementação da pergunta dela, tá? Sim. Isso tudo, então, isto pode explicar a insônia repentina que alguém sofre ao dormir somente nesses lugares? Que lugares? Então eu vou repetir a pergunta. Tá. Porque era uma pergunta muito grande, duas sim, coisas, sim. Né? Uma só. Existem espíritos que ficam presos a certos lugares e que podem exercer influência negativa sobre pessoas?
mesmo que estas não estejam na mesma frequência vibratória desses espíritos? Isso pode explicar a insônia repentina que alguém sofre ao dormir somente nesses lugares? Pode, mas a gente não pode generalizar, dizer, você tem insônia nesses mesmos lugares, porque aqui tem um espírito. É bobagem da gente, é precipitação da gente, é crendice da gente, e a gente aprende desde a época do Kardec que é preferível rejeitar frase dele, rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Então a gente tem que ter sempre uma posição de análise. Kardec ele era um estudioso, era um questionador, certo? Emérito, né? Então sempre deve-se analisar, questionar e nunca afirmar precipitadamente. Então não é uma posição espiritual, a cortina balançou e caiu, é o espírito. Não, calma, é vento, é janela, é o gato, não sei mais o que, está faltando uma argola. Em último lugar, eu vou pensar em espírito, certo? Então esse é o posicionamento correto. Então a gente não deve dizer, você tem insônia aí, então é porque é uma questão espiritual. Isso desmoraliza a ciência espírita, desmoraliza a filosofia, o estudo, e as pessoas acabam achando que a gente é um bando de ingênuo, né? E não somos, né? Nós temos que estudar bem a questão para poder responder. Agora, é possível sim que em alguns casos esta insônia decorra dessa presença, sim, certo? É possível, em alguns casos é possível, né? Muito bem. Ótimo, microfone aí para o Douglas. Onde é que está o microfone? Isso. Que bom. Boa noite. Doutor Ricardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da maturidade do espírito. Eu sei que não é uma resposta simples, né, porque envolve uma série de questões, mas que o senhor conseguisse resumir dentro do conhecimento que o senhor tem, essa questão da maturidade, quando é que realmente a gente alcança a maturidade espiritual? Não nessa vida, mas assim como o espírito de luz que todos nós, né, temos a tendência de ser um dia. A pergunta é muito boa e como você disse, é bem profunda, é bem complexa, né? Tem o seguinte, a maturidade completa nós não vamos alcançar aqui no planeta Terra. Por quê? Porque o nosso planeta Terra é um planeta recém-egresso, recém-saído das fases primitivas. O nosso planeta está classificado dentro do segundo grupo de planetas, de astros habitados, em relação ao atraso. Os mais atrasados são os mundos primitivos, né? Onde o mundo que nós vivíamos desde a Idade da Pedra, das cavernas, até a Idade Média, mais ou menos, né? A Idade Medieval, era um mundo primitivo. Depois da Idade Média, depois da Renascença, do Renascimento, etc., então, aí começou a entrar na questão da ética, a questão dos direitos, da liberdade, igualdade, fraternidade, a Revolução Francesa, com todos os desvios, mas a ideia era essa, né? Não aceitamos mais escravidão, direitos semelhantes às pessoas, começou a existir essa consciência. Aí entramos numa segunda fase que não é mais mundo primitivo, que é o mundo chamado de provas e expiações. O que são provas e expiações? Já chego lá, tá? Mundo de provas é o mundo de testes. Nós estamos vivendo testes. O que é uma prova? Eu estudo, aí eu faço uma prova no final do ano para ver se eu sou aprovado. Então nós estamos aqui, e prova não é castigo, não é punição, é teste. É prova para ver se a gente é aprovado. Certo? Então nós estamos no mundo de provas. Certo? E um mundo de... Como assim provas? Porque nós estamos reencarnando para ver se a gente aprendeu a não roubar, aprendeu a não trair, aprendeu a não mentir, que a gente não aprendeu tudo ainda, mas um pouquinho de cada lado a gente aprendeu. Eu já não mato, mas eu faço isso. Tá? Então a gente vai devagarzinho, a gente vai amealhando esses novos valores gradativamente. Então a civilização já está bem claro, entende? Que não se deve matar, que não se deve roubar. Então já existem conceitos sociais, já não se reúne todo mundo num circo para ver leão comer criancinha. Não, isso não se faz mais, entende? Tem um indivíduo que faz ali, mas isso é uma exceção. Não é a média do planeta, né?
Então, bom, provas, expiações. E mundo de provas e expiações, por quê? Porque nós estamos num processo de drenagem das energias em desequilíbrio. Quando eu inspiro, eu coloco o ar para dentro. Quando eu expiro, eu coloco o ar para fora. Eu expiro. Então, expiação é uma drenagem das energias em desequilíbrio. Então, aquilo que está em desequilíbrio no meu espírito, no meu corpo espiritual, eu preciso drenar para o meu corpo físico. Certo? Então, é um processo de libertação. Não tem nada com castigo, por isso, essa ideia é ideia antiga, certo? Não faz parte da nossa concepção espírita. Então, está num mundo ainda que está em provação, em expiação, passando por situações que a gente precisa reequilibrar. Então, tem um filho difícil, um marido difícil, uma mulher difícil, tem uma sogra difícil, né? Enfim, né? Todas as situações para poder reequilibrar as situações. Não é possível ainda alcançar essa maturidade completa no planeta Terra. Só que isso não é justificativo para a gente ficar parado. Pelo contrário, a gente tem que dar aquela esforçada, chegando mais perto disso, se libertando de algumas coisas e conquistando outras. Né? Então, agora, essa maturidade espiritual que o Douglas assim indagou, a gente vai realmente alcançar em outros astros superiores quando a gente já tiver liberto em grande parte disso. Nesses planetas, há um domínio, um predomínio completo do bem sobre o mal, certo? Há um equilíbrio muito grande nas atitudes, nos pensamentos, etc. Então, são outros astros habitados, né, que nós estamos distantes ainda. A Terra, no ano 2000, ano 3000, está tendendo a esse mundo de regeneração, que não é ainda a maturidade. A maturidade espiritual só vai ser no quarto grupo, chamado os mundos felizes, que está tão longe que a gente ainda não concebe bem, mas onde reina uma paz total, amor total, compreensão, confiança, ninguém chaveia a porta, nada disso, né? Então, é um outro nível completamente diferente. Para chegarmos lá, precisamos alçar voo com a asa do conhecimento e a asa do amor. Né? É o grande voo da sabedoria. O que é um sábio? Não é cientista. O que é um sábio? Aquele que tem profundo conhecimento e profundo amor. Então ele usa as asas da evolução, as duas asas, né, do conhecimento e do amor, e ele é um sábio, portanto. Né? Aí chegamos à maturidade espiritual, que estamos ainda distantes. Né? Essa, assim, em resumo, Douglas, é isso aí. Mas realmente a pergunta é muito interessante. Interessante mesmo. Douglas, perdão, Jorge. Olha, dá 2-0 para os homens, entre agora as perguntas. Hein? Bom, sem contar a Cláudia ali da internet, né? 2-1. O senhor falou de provas e expiações. Se eu for um assassino ou um suicida nessa vida, eu posso escolher as provas e as expiações pelas quais eu vou passar na próxima, ou elas são impostas? Bem interessante esse questionamento, bem interessante, né? É o seguinte, olha, dependendo do grau de maturidade relativa do espírito, ele é chamado lá no mundo espiritual, é explicado para ele o porquê de que ele precisa passar por essa dificuldade, certo? Porque isso faz parte do seu crescimento, do seu teste, ou provação, da sua expiação de energias, né? Então, dependendo da maturidade, é explicado para ele. Se ele tem maturidade para isso, ele pode, às vezes, assim, não é provavelmente comercial, mas ele pode dizer, olha, gente, isso é muito difícil para mim, eu acho que eu não vou conseguir. Dá para amenizar um pouquinho? Pois é. Se você quer resolver a tua questão à vista, é mais fácil assim, mas se quer resolver, entre aspas, eu estou dizendo isso, a prestação, você pode levar 10 vidas para resolver isso, mas é mais rápido se você reencarnar assim, passar com aquele pai, com aquela mãe, não sei mais o que, aquela situação, você vai ter grande oportunidade de superar isso tudo numa vida só. Não, mas eu tenho muito medo, não quero. Tá bom, então faz em mais vidas, né? Aí o que acontece? Os amores vão se distanciando, a companheira vai evoluindo, os filhos também, ele vai marcando o passo e os outros ficam ajudando de longe, né? Porque há um distanciamento, né?
Agora, tem espírito que não tem a menor condição de diálogo. O indivíduo é muito violento, é muito agressivo, é muito embrutecido. Simplesmente ele é adormecido, hipnotizado e pluf, te coloca para reencarnar, entende? Então não tem a menor possibilidade, né? Porque vai argumentar com ele, você vai renascer naquela favela. Essa favela é coisa nenhuma, eu não quero favela, né? Eu quero nascer bem rico, entende? Então não tem possibilidade, né? Ele às vezes é encaminhado assim mesmo, né? Ou às vezes é o contrário, a dificuldade justamente é nascer bem rico para ver se ele sabe como aproveitar corretamente essa possibilidade, né? Que é uma provação bem difícil também, depois prestar contas aí isso aí, né? Sim, Juliana? As perguntas, eu acho que elas introduziram o que eu queria perguntar. Sim. Nos é permitido conhecer, se existe isso, é possível dizer assim, que existe uma missão nessa vida, e existem indicativos, por exemplo, através de sonhos, de que nós estamos cumprindo essa missão? Vocês ouviram lá atrás? Deu para ouvir? Mais ou menos. Juliana, é que o microfone pega bem lá na internet, mas lá atrás, por causa do ar-condicionado, dá uma repetidinha, por gentileza? Mais altinho assim. Nos é permitido saber a missão nessa vida, se é possível dizer que existe uma missão nessa vida, e existem indicativos para isso, por exemplo, através de sonhos? Certo. Então, essa é a questão. Bom, porque pode-se resumir em 3 situações básicas a função da gente reencarnar. Bom, todo mundo reencarna, em última análise, para evoluir. O que é evoluir? É o rumo à felicidade e à sabedoria, certo? A gente reencarna para entrar nessa grande estrada longa, imensa, que é a estrada da sabedoria e da felicidade. Bom, ou seja, evoluir. Para esse processo, existem aspectos provacionais, testes, né? Aspectos expiatórios, reequilíbrio de energias, e aspectos de missão, ou missionários. Aspectos. Alguém diz, mas o que é um espírito missionário? Bom, Buda, Confúcio, Jesus eram espíritos missionários. Mas todos nós temos pequenas missões. Todo mundo tem um filho, né? Ou tem um sobrinho que vai cuidar, ou um neto, enfim, tem missões profissionais, né? Tem vários tipos de missões. Nós temos pequenas missões no nosso lar, não no nosso lar astral, no nosso lar físico, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, enfim. Todo mundo tem pequenas missões. Às vezes as pessoas nos perguntam, ou perguntam em alguns lugares, assim, eu queria muito saber qual é a minha missão. Bom, às vezes quando a pessoa mais chegada, eu brinco assim, pouca gente reencarna para descobrir o avião, para descobrir a fissão do átomo, para resolver o problema de não sei mais o quê. A grande maioria de nós tem missão mesmo, isso é do lado da gente. Eu quero saber a minha missão. Você é solteiro? Não, sou casado. Tem filho? Bom, já tem 3 missões. A tua esposa tem os 2 filhos. Né? Mas eu vou missão com ela? Claro, e ela com você também. Entende? Então, existem, tudo isso são as missões pequenas que cada um de nós tem. As responsabilidades. Tá? O que a gente já conquistou para poder ajudar alguém e nos ajudar. Porque como é que se aprende mais? Ensinando. Se por acaso na internet o engenheiro Erivaldo estiver, vocês me avisem depois, ver se ele dá um contato também. É um senhor que ficou de me contactar comigo. Então, o seguinte, o que eu estava falando mesmo? As missões. Certo, né? Então, sobre a pergunta do Juliana ali, através dos sonhos, muitas vezes, a gente tem flashes, certo? Tem flashes, tem pequenas informações, né? Sim. Porque muitos sonhos da gente são sonhos de desdobramento espiritual, desdobramento astral. A gente dorme, sai fora do corpo em corpo energético, em corpo astral, em corpo espiritual, com o nosso espírito, o corpo espiritual, e vai às escolas lá, e conversa com nossos mentores, e bate um papo com a vovó, entende? Depois sonha
e acorda e diz, puxa, me lembraram disso, me sugeriu isso, aquilo, entende? Tive um sonho muito bonito, estava num lugar aprendendo, né? Então tem várias maneiras desses sonhos assim espirituais, ou de desdobramento, de ter flashes nos lembrando de algumas coisas. Mas a gente tem que fazer filtragem e prestar bem atenção, porque às vezes não é isso, né? Porque são outras misturas que acontecem. Né? Juliana, ficou claro ou queres algum detalhe? Assim, fica à vontade, pode... Microfone. Se existem outros indicativos além de sonhos, eu só exemplifiquei o sonho. Sim, sim. Né? Intuição, pensamento. Sim. Fatos repetitivos. Olha, tudo isso que você falou acontece, Juliana, tá? Intuições, certo? E como é que a gente valoriza as intuições? A gente valoriza as intuições através a gente eleva a frequência do nosso pensamento, a gente eleva a nossa vibração, a gente pede um auxílio, faz um contato com a espiritualidade superior, entende? Ou uma prece, e aí vem a intuição, certo? Estou discutindo com o filho e vem a intuição. Bom, aí essa intuição é outra coisa, mas não é uma intuição da espiritualidade superior. Né? Então, intuições sim, pensamentos repetitivos, a gente tem que analisar, ver a lógica deles, a produtividade deles, entende? Mas sim, são outros caminhos, tudo isso que você falou são outros caminhos também. Luciano? Juliana, a tua dúvida é bem comum, as pessoas querem saber as suas missões, principalmente as missões, entre aspas, mas o Torquato já falou, o grande lance é observar as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade com alguma pessoa, tem alguém no meu trabalho que me incomoda muito, tem alguém na minha família que me incomoda, que me irrita, eu irrito muito as pessoas reclamam repetidamente coisas de mim. Pronto, se você fazer 5 minutos de análise na hora da tua oração antes de dormir, você vai achar qual é a tua missão. Porque tudo começa de nós para fora. Nós não viemos aqui para transformar o mundo. Nós viemos para ser gotas que transformam o mundo. Então, vindo de nós nos transformamos, por exemplo, quem está à nossa volta, o nosso bairro, as nossas relações de amizade, e o mundo se modifica. Ok, então, questões bem interessantes estão surgindo, né? Vamos adiante aí. É uma pergunta da internet. Aham. É do Carlos, de São Lourenço, Minas Gerais. Tá? As chamadas cracolândias que vemos nos telejornais, locais esses repletos de usuários de drogas, se assemelham a regiões do astral? Podemos dizer que todos eles sofrem de subjugação? Deu para ouvir lá bem, né? Bom, acho que todo mundo sabe que é Cracolândia, né? São reunião de vários craques de futebol. Não é isso, não. Não. Então é o seguinte, são regiões, evidentemente, de uso de crack, que é uma droga, né? Ou de outras substâncias. Realmente essas regiões são muito semelhantes. Ele usou o termo do astral, eu sei que o Carlos conhece o assunto, mas para explicar para vocês, não é de regiões do astral, regiões do astral trevosas, né? Regiões umbralinas. Umbra vem do latim, quer dizer sombra, né? Úmbrico quer dizer sombrio, né? Então, são regiões trevosas, né? Então, são muito parecidas as regiões trevosas do astral, né? As regiões umbralinas do astral são muito parecidas, sim, com essas Cracolândia, bastante parecidas. Esse pessoal ali, porque a gente não pode julgar todos de uma forma igual, não julgar, porque a gente não deve julgar, analisar, né? A gente não deve analisar todos de uma forma igual, porque há diversos níveis. Tem gente que está entrando no processo, tem gente que está saindo do processo, tem gente que está mergulhado no processo, não quer sair mesmo, né? Então, é muito difícil assim dizer uma resposta que cabe para todos, mas numa média existe uma influência espiritual negativa pesada mesmo. Tem grande número de espíritos usando droga ali, crack e outras coisas,
consumindo, espíritos que ficam drogados mesmo, ficam completamente perturbados. Para quem tem vidência e olha, o aspecto desses espíritos é horrível, né? É horrível mesmo. Há espíritos que são licantropizados, deformidades, ou antropizados, vários tipos de deformidades, são coisas horrorosas, não convém nem descrever, porque tem crianças às vezes aqui, né? Então é pesadíssimo mesmo, né? Quando ele fala, o Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, né? Pergunta se são subjugados. O que é subjugação? Subjugação é quando a pessoa está completamente dominada por um espírito doente, obsessor, o espírito desse que está ali mergulhado na droga também, absorvendo a droga também. Então ele está subjugado, a pessoa já nem sabe mais o que está fazendo. Às vezes perde consciência das coisas, entende? Claro que ele é responsável, porque ele entrou nessa situação, mas ele está numa fase de subjugação. Não, nem todos estão subjugados. Alguns estão fascinados, alguns têm uma obsessão simples e alguns são realmente subjugados, né? Subjugado é aquele que já está aparentemente completamente dominado por aquele espírito. Sim, existem várias gradações. E é muito, muito pertinente essa questão aí do Carlos Lopes, porque é muito parecido, sim, com essas zonas trevosas da espiritualidade, né? Microfone para o Jorge. Essa pergunta dele me fez pensar no seguinte: um indivíduo que está lá totalmente envolvido nessa situação, o perispírito dele, a hora que ele desencarnar, vai ter o aspecto do corpo físico ou não? Pode estar ainda pior? Boa questão. Então veja, só para quem não está acostumado com a terminologia, só para poder explicar. O que Jorge perguntou é o seguinte: a pessoa que está drogada ali, então ela morre, desencarna. Uma overdose ou um assassinato, seja o que for, ela desencarna. Morre fisicamente. A pergunta do Jorge: o corpo espiritual, ou perispírito, que é a mesma coisa, o corpo espiritual dessa pessoa que desencarnou, que morreu ali naquele ambiente de Cracolândia, por exemplo, tá? Um vício assim terrível. O aspecto desse corpo espiritual ou desse perispírito dessa pessoa é parecido com ela na situação de crack ou é pior ainda? Frequentemente pior, certo? Frequentemente as deformidades do corpo espiritual são mais desagradáveis, são mais contundentes, mais impressionantes do que aquele aspecto físico que às vezes já está depauperado, né? Sim, Jorge? Poderia ser já zoantropizado também ou não? Não chega a esse ponto? Não é tão comum, não. Não é tão comum, tá? Zoantropizado, antropos quer dizer homem, zoo animal, de forma animalesca, né? Até podem existir alguns casos, mas não é assim regra geral, não, tá? Então, são questões interessantes aí. Isso. Vamos lá. Espíritas kardecistas. Está correto usar essa denominação? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque tá certo e não tá. Como assim? Depende. Para a gente ser rigoroso em termos de terminologia, isso é um pleonasmo. É como assim, eu vou subir para cima enquanto você desce para baixo. Desce para baixo, não tem descer para baixo e não tem subir para cima, né? Então, espírita kardecista é um pleonasmo, você está repetindo a mesma coisa. Porque o verbete espírita foi criado por Allan Kardec, ou pelos espíritos que se comunicaram por Allan Kardec, tá? Então, aí foi organizado o espiritismo, e os adeptos da filosofia chamam-se espíritas. Isso iniciou por Kardec, tem toda aquela base kardecista. Então, para a pessoa ser espírita corretamente, ou propriamente dito, deve aceitar e conhecer esses ensinamentos básicos do Kardec. Então, não tem como é como você perguntar assim: você é ateu e não acredita em Deus? Não, ateu já quer dizer que não acredita em Deus, né? Você é teísta e acredita em Deus? Está repetindo a mesma coisa. Então, espírita kardecista é um pleonasmo. E, infelizmente, a gente tem que usar às vezes esse pleonasmo, e eu uso às vezes, certo?
Porque as pessoas confundem doutrina espírita, o espiritismo, com outras coisas diferentes, curiosas, interessantes, não interessantes. Então, você está passando num lugar, está escrito assim, Centro Espírita Xangô, Oxalá, não sei o que, de algum blá. Não somos contra, tá? Ninguém é melhor do que eles, mas isso não é espiritismo. É uso da mediunidade de uma outra forma, entende? De um outro jeito que não foi a orientação dada pelos espíritos da Kardec, de toda aquela organização do espiritismo, certo? Então você vai lá, entra, vai visitar, alguém vai visitar, então aí mata uma galinha, bota uma vela vermelha, não sei mais o que. Tem nada a ver com o espiritismo isso. Isso é uso da mídia. Ah, mas a gente está falando com os espíritos. Desde a época da caverna que se fala com os espíritos, mas não é espiritismo. Isso é mediunidade erradamente usada. É uma forma de mediunismo, não mediunidade organizada. Isso é mediunismo. Então, a gente às vezes, para explicar, porque a gente é espírita, kardecista, então, eu digo assim, eu sou espírita, o senhor é espírita, mas o senhor é médico espírita, como é que pode ser? Eu sou espírita kardecista. Ah, então não é aquele do tambor? Não, não é do tambor. Então a gente tem que usar o termo espírita kardecista para poder a pessoa entender com o que está falando, o que está explicando, embora seja um pleonasmo, certo? Então, infelizmente, a gente é coagido pelas circunstâncias sociais de ter que cometer um erro de terminologia para poder explicar para as pessoas, né? Que eu sou espírita kardecista. Então tá, é negócio de estudo, ler, não sei mais o que, tal. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então é diferente, não tem rituais, né? Não tem roupas, não tem especiais, nada disso. Muito bem. Gente, lá atrás, não quero levantar uma questãozinha aí, interessante? Pois não, amigo, um microfonezinho para o nosso amigo lá de Rio do Sul, né? Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Ricardo. É Luiz Carlos, da cidade de Rio do Sul. Doutor Ricardo, a gente percebe que o movimento espírita tem implantado os grupos de estudos através do ESD, do EAD, e do ESD para o movimento espírita nas últimas décadas. O senhor que tem viajado bastante, viaja bastante, que contribuições esses grupos de estudos têm dado para os centros espíritas, para as sociedades espíritas, para a sociedade num todo aqui no nosso país? Olha, a pergunta é bem pertinente, acho como todas são, né? Não tem como a pessoa assim, ser adepta da doutrina espírita e não estudar. Então o estudo é fundamental, tá? Ninguém pode se tornar enfermeiro, médico, dentista, professor de inglês se não estudar inglês, por exemplo. Não tem como. Então, o adepto da filosofia espírita, né, ele precisa estudar. E os estudos são organizados através de apostilas, de cursos, de voluntários. Aqui tem vários cursos, né? Então, todos é um trabalho voluntário, todo mundo vem aqui, usa seu tempo, etc., né? Então, o curso é uma forma organizada, disciplinada, bem orientada de ter os conceitos corretos. E o grupo de estudo oferece oportunidade de questionamento, de diálogo, né? As pessoas perguntam, analisam, né? É diferente de outras religiões que ninguém é melhor do que ninguém, mas são características, né? Onde chega alguém na frente, lê a Bíblia, a palavra de Deus, acabou-se, rezamos, acabou-se, vamos para casa, não é verdade? Não, aqui a gente está para duvidar, para questionar, para analisar, para perguntar. Então essa é a característica da doutrina espírita. Desde 1857 já era pergunta e resposta, né? O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Então os grupos de estudo são fundamentais para sistematizar, unificar, não padronizar, mas unificar, é um pouco diferente. Cada um tem suas peculiaridades, mas dá uma unificação, imprime uma seriedade, né? E isso dignifica, as pessoas se sentem seguras, tá? Então é fundamental essa contribuição dos grupos, dessas organizações que existem, né? Muito bem lembrada pelo nosso amigo de Rio do Sul lá. Muito bem. Seguimos?
Mais uma. Deve-se ensinar a doutrina espírita às crianças? As pessoas às vezes perguntam o seguinte: olha, a gente fica em dúvida se a gente deve ensinar ou não para as crianças, levar para o centro espírita, para a escolinha de educação espírita infanto-juvenil, que em muitos centros chama-se evangelização. Aqui no ICEF começa em março, e antes agora, não sei se janeiro, fevereiro, começa os jovens, né? Os jovens em março também? Março, né? Então tem os professores que começam a trabalhar a partir de 4 anos, é 4, né? A partir de 4 anos, já como 4 ou 5, não sei, começam a trabalhar com as crianças. Então ensinando, respondendo de uma forma lúdica, com brinquedos, com pinturas, com isso, contando histórias, né? As crianças vão se informando gradativamente disso. É muito interessante e muito importante. Alguns perguntam, não, mas eu quero deixar que quando ele chega à fase adulta, aí então ele vai escolher qual é a doutrina, a filosofia ou religião que ele vai seguir. Gente, isso aí é uma utopia total, entende? Isso é uma utopia total. É importante que a gente, no que a gente conhece, a mesma coisa, não vou ensinar a educação para ele, não vou ensinar se ele deve fazer isso ou não, porque ele tem com a vida ele aprender, ele vai aprender se deve mentir ou não, vai aprender se respeitar ou não os outros, ele tem que por si só, não, gente, a gente vai ensinar para ele que não se deve mentir, ensinar para ele que deve respeitar, que deve estudar, e que não deve fazer isso no chão, enfim, faz parte da nossa responsabilidade com nossos filhos. Também faz parte da nossa responsabilidade aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente acredita, com consciência, com segurança, oportunizar aos nossos filhos isso. Agora, depois, se amanhã depois ele achar que o caminho dele é outro, excelente, ele tem todo o direito e tal. Mas a gente não pode omitir, a gente não pode deixar de oportunizar para os nossos filhos aquilo que a gente sente que tem um embasamento, uma segurança, né? Porque senão depois vai seguir um outro caminho por influência de um colega que tem um carro mais bonito, não sei mais o que, entende? E às vezes acaba tomando um caminho que a gente fica triste depois, né? É arriscar, né? Ninguém vai forçar nada, ninguém vai dizer que... Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas aí então ele vai ser espírita. Ninguém numa escolinha assim, olha, você agora é espírita, hein? Não existe isso, não existe, né? Então, não tem essa história de compromisso, a não ser com a gente mesmo. Betânia, microfone está contigo? Não. E eu, particularmente, como mãe de uma criança que já está fazendo a evangelização, eu acho que é um complemento muito importante. A parte ético e moral que eles aprendem complementa o trabalho dos pais, dos educadores. A Júlia vem trazendo coisas para casa que, de repente, eu não saberia colocar de forma tão sutil, de forma tão tranquila. O Henrique, que é um amiguinho da Júlia, vem com frases, com palavras, corrigindo o irmão mais velho, dizendo, mano, você não estuda, você não sabe que não pode ser assim. Eu acho que são valores éticos que, independente da religião ou do caminho que eles vão escolher, vão ser importantes para a vida deles. Então, eu acho que é até um direito dos pais oportunizarem isso às crianças, se assim eles acharem que deve. Com certeza, é um depoimento de alguém da casa e de alguém que é mãe também, né? Isso é bem interessante. Interessante. O microfone para o Douglas, depois alguém levantou o dedo lá, fique à vontade. Para completar, doutor, cada pergunta que foi feita anteriormente, esses grupos de estudo que são montados nas casas espíritas, eles... me parece que eles são assistidos pela espiritualidade, né? Há um grupo, né, que vem e os assiste. Isso é só no início? Isso é a frequência do tempo inteiro? Esse grupo, vamos denominar assim, os encarnados e os desencarnados, né? Esse grupo de encarnados, ele toma uma certa autonomia com o passar do tempo? Ou ele vai ser assistido o tempo todo que estiver no centro estudando, ele vai ser assistido pela espiritualidade? Olha, o seguinte, então, digamos um grupo de estudo, como ele falou lá, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD, né? Um grupo desse, como é que funciona? Tem um coordenador, às vezes tem um auxiliar, às vezes não tem porque falta gente, né?
mas tem um coordenador em auxiliar. Então tem as apostilas, né? Eles dão as aulas, respondem as perguntas, etc. Quando inicia a reunião, sempre se faz, como nós fizemos aqui, uma prece, uma sintonia com a espiritualidade, pedindo assistência. Cada grupo de encarnados do grupo de estudos tem os amigos espirituais que intuem, certo? Então, quando o coordenador prepara, vai estudar, ele tem a assistência desses amigos. Alguns orientadores ou coordenadores não são médium. Não precisa ser médium para ser coordenador. Não precisa mesmo. Não é necessário. Tá? Então, ele está ali dando aquela aula, ele preparou antes, fez sua prece e tem a sua intuição. Tá? E é muito comum as pessoas que têm evidência, às vezes dizem o seguinte: olha, tinham só 8 pessoas no curso hoje, mas tem umas 32 pessoas numa arquibancada que eram espíritos que estavam assistindo às aulas. Então, são espíritos que estão na dimensão espiritual, a dimensão extrafísica, que vêm aprender. Mas como eles vêm aprender? Sim, a pessoa, por exemplo, é de uma religião que fala que tem inferno, que tem o diabo, não sei mais o quê, mas de repente chega lá e não vê nada disso, então ela fica confusa. Então eles trazem aqui, vão assistir uma aulinha lá no centro espírita e tal, então monta aquela arquibancadazinha e as pessoas chegam ali, ficam assistindo e tal, e depois termina a aula, elas vão perguntar para o orientador deles, entende? Tá? Então existe esse acompanhamento, sim, tá? Mas o coordenador necessariamente não é um médium, necessariamente, né? Pode ser também. Não é um médium, não dá aula mediunizado, não é uma aula de espírito, não, é gente que está estudando, como eu estou fazendo aqui com vocês, conversando, né? Então é desta forma. Algum detalhe assim que você gostaria de acrescentar? Detalhe não, mas ainda com relação à pergunta, se esse acompanhamento, né, essa assistência, ela é permanente, ou se precisa dessa assistência realmente, ou se o grupo toma uma autonomia de tal forma que ele por si só consegue evoluir nos seus pensamentos, enfim, no seu estudo, sem que alguém lá do outro lado possa ficar assistindo o grupo. As duas coisas acontecem, sabe, Douglas? As duas coisas acontecem. Existem grupos que têm uma assistência mais próxima, e isso depende da sintonia da equipe que está coordenando. Não depende do conhecimento, da capacidade, não. Depende da sintonia. Porque às vezes a pessoa é muito simples, estudou muito pouco, está numa cidadezinha bem pequenininha, bem no interior, perto da roça e tal. Ele tem um livrinho ali espírita, conseguiu a apostila, tá ali, faz a sua prece, meus amigos, me ajudem e tal. Aí vem ideias, vem isso, conta histórias, dá exemplo e tal. Os mentores estão ali jogando luz, jogando energia, entende? Porque ele está muito sintonizado, com muito amor ali, muito envolvido, né? Então, às vezes é uma pessoa que mal sabe ler e escrever, mas está ali imbuído com muito amor, na realidade, né? Então, depende muito dessa sintonia, como há indivíduos de grande conhecimento, de grande cultura, etc., que estão bem sintonizados. E outros com cultura ou sem cultura que estão mais ou menos sintonizados, chegou ali, brigou com a mulher, hoje tem que dar aula lá, não sei mais o que. Tudo isso, teoricamente, pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Então, a gente não pode, assim, afirmar que sempre tem um espírito do lado e tal. Se está no canal certo, tem. Se não está, não tem. Jorge? Isso. Não, só para acrescentar ali que o senhor antes falou que espíritos desencarnados também acompanham os estudos, eles também acompanham as reuniões, né, palestras, como aqui, por exemplo, e também os encarnados. A mãe lembrou que o meu pai, antes de falecer, quando estava doente, ela foi falar com ele e ele falou: não, espera um pouquinho, que agora me convidaram para assistir uma palestra no Centro Espírita. Então agora eu não posso. Então o mesmo encarnado, quando está numa situação um pouco diferente, ele também pode participar, né? É verdade, né? Esse exemplo... Até você já tinha até me contado isso, se não me engano, né? Não sei se foi a senhora que me contou. Então é bem interessante, né? Seu marido, né? Então... ele disse: tenho que me ausentar agora porque eu vou assistir uma palestra num centro espírita. Bem interessante isso aí, né? Escreveu, inclusive, a pessoa, o espírito que veio buscá-lo e tal. O microfone tá aí, né? Então tá. Ele está dizendo, para quem não viu na internet, que ele descreveu o espírito que veio buscá-lo, né? Isso. Seguimos? Na internet, por enquanto, não há outra questão, né? Não. Há alguma diferença
após a morte, se somos espíritas? Existe o aspecto de que a gente é mais responsável porque tem mais informação. Existe o aspecto de se situar mais facilmente porque não tem muita novidade. Algumas vão ter sempre, algumas vão ter. Mas, teoricamente, não tem tanta novidade, porque a gente já está lendo há muito tempo, está sabendo como é que é, está participando, né? Então, se situa um pouco mais facilmente na outra realidade, que é a nossa realidade mesmo, né? Nossa realidade é do lado de lá, né? A gente está transitoriamente aqui, né? Sim. E qual a visão espírita sobre Jesus? Qual a visão espírita sobre Jesus? Bem, se a gente pegar 10 pessoas católicas, talvez as 10 pessoas tenham uma visão um pouquinho diferente, entende? Se pegar 10 pessoas espíritas, talvez haja um pouquinho de diferença também, mas uma média assim de conhecimento que é mais ou menos comum, né? Bom, primeiramente, Jesus não é Deus. Deixar bem claro isso, né? Jesus, ele é um espírito elevadíssimo, de altíssimo nível, né? Um espírito de grande envergadura de sabedoria, de conhecimento, de amor, né? De potencial energético fantástico. Tudo indica que foi o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, certo? Mas não tem nada a ver com a concepção de que Jesus é Deus, certo? Existe no universo bilhões de astros do tamanho da Terra, maiores do que a Terra, menores do que a Terra, muito mais evoluídos do que a Terra, muito menos evoluídos do que a Terra. Então o universo tem bilhões de astros na mesma situação. Cada astro desse tem espíritos que são missionários, que cuidam ali, e Jesus é um desses espíritos, talvez o mais importante, que cuida do planeta Terra. Eu digo talvez porque não deve ser assim radical. Não, eu acho que a gente tem que ser um pouco, ter um pouco de flexibilidade, entender que tudo é dinâmico, tudo evolui, muita coisa a gente não conhece, mas Jesus é o espírito que mais despontou aqui na Terra, tá? Como um espírito de grande evolução. Os espíritas, nós espíritas, nos consideramos cristãos no sentido de que aceitamos as normas éticas que ele passou, os conhecimentos que ele passou, certo? Os evangelhos e tal, nós aceitamos isso. Por isso a gente se considera cristão. Para a maioria dos cristãos, nós não somos cristãos. Por quê? Eles dizem assim, por quê? Porque dizem, não, para ser cristão tem que aceitar que Jesus é Deus do universo inteiro. Porque tem um Deus só, né? Então, Deus do universo inteiro é aquele homem que nasceu ali, viveu 33 anos, falou, orientou e tal. Para a maioria dos cristãos, ele é o Deus de todo o universo. Né? Então, se vocês, espíritas, dizem que Jesus não é Deus, vocês não são cristãos. É a forma de eles entenderem que ser cristão é achar que Jesus é Deus. Nesse caso, a gente não seria cristão. Também pouco importa aceitar a ideia. Né? Então, para mim, pouco importa se sou cristão, se eu não sou cristão. Eu aceito as informações e tudo bem. Quem achar que eu não sou, tudo bem. Quem achar que eu sou, também tudo bem. Né? Então, o que importa é a essência, não é rótulo. Né? Então, a visão de Jesus é essa. É um grande missionário, trouxe uma reforma importante, veio mudar um conceito de olho por olho, dente por dente, do Velho Testamento, e mudar tanto que disse, é necessário até amar os inimigos. Contrário. Deve fazer uma mudança total na concepção da ética, de tudo mais. Tá? Então, veio falar na reencarnação, tá? Disse é necessário nascer de novo, é necessário renascer. Tá? Enfim, tudo isso. Tá? Então, esse é o significado de Jesus para nós. Mas não tem a ver com a ideia de Deus. Tá? E a visão de Deus? Para qual os espíritos. seria para os espíritas? Certo. A visão de Deus é o seguinte, não é uma visão antropomórfica. O que é isso? Morfos, forma, antropo, homem. Não é uma visão humanoide.
nem de aspecto de velhinho, né? Nem de aspecto emocional. Então Deus não tem emoção. Deus não fica contente, fica triste, fica brabo. Porque se pega o Velho Testamento, Deus ficou brabo, Deus castigou, né? Não é essa a visão espírita de Deus. Não é um Deus emocional, né? Não é um Deus assim com essa mudança de temperamento, né? Não, Deus não tem temperamento, né? Então, a visão de Deus é o amor que banha todo o universo, mas o universo mesmo, todas as galáxias, tudo está mergulhado no amor divino. Ele é onipresente, é uma força, uma inteligência, um amor, certo? Uma espécie de energia, digamos assim, uma espécie, porque energia é uma coisa que, né, fica difícil a gente usar um termo, né? Não tem como qualificar ou denominar, porque transcende a nossa capacidade. Mas todo o universo está mergulhado nesse amor universal, nessa inteligência universal. Eu gosto muito até de usar a expressão amor universal. E quando se fala em Deus, alguém pensa um velhinho de barba, outro pensa isso, pensa em Jesus, tem um amor universal. Também gosto muito de usar essa expressão, né? Então, é esse amor universal, que ele é onipresente, perfeito, eterno, certo? E não tem essa variação, assim, né? De característica humana, né? Também é um equívoco imaginar que Jesus castiga, Deus castiga ou Deus perdoa. Isso é uma forma da gente raciocinar no nosso nível, né? Eu até digo assim, meu Deus, me perdoa, fiz uma besteira. Isso é uma forma de linguagem que a gente está habituado, pela educação e tal. Mas não tem como Deus me perdoa. Isso aí é uma ideia equivocada, né? Eu posso dizer assim, puxa, meus amigos espirituais me ajudem a rever esse posicionamento, né? Porque Deus não vai bater um papo lá, o doutor Ricardo está chamando, é importante. Isso não existe possibilidade, né? Está no universo, ele é imutável, é o amor que banha tudo, né? É como alguém faz uma carta para Dilma, né, presidente do Brasil, diz assim, olha, na BR, a BR é federal é da senhora, né? Na BR tem um buraco na frente da minha casa, bem na frente, né? Acha que a Dilma vem de madrugada e tapa buraco na frente da BR, né? Não faz sentido isso, né? Não tem como, né? Então, se ela receber a carta, ela assim, coitado dessa pessoa que fez isso, né? Manda para o Ministério de Transportes, que manda para isso, no final vai cair no governador e vai para cair no secretário de Transportes, até chegar no 44º indivíduo, né? Vai mandar 3 de pá tampar o buraco ali na frente da casa dela, né? Mas então é mais fácil ir mais perto, né? Mais fácil ir mais perto do que fazer essa volta toda, né? Mas não há nenhum problema, pode a gente sintonizar, Deus me ajude e tal, tudo bem. É como as pessoas às vezes fazem uma oração e dizem assim, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me ajude e tal. As pessoas têm a ilusão, eu vi Nossa Senhora entrar pela janela cheia de luz e curou meu filho. Não é Nossa Senhora, entende? É um espírito de luz que quando a gente manda o pensamento, o que acontece? A equipe que está próxima, manda alguém para ajudar aquela senhora lá que está precisando. Então vem alguém representar ali. E se a pessoa tem vidência, a pessoa se caracteriza energeticamente com aquela figura que a pessoa vai identificar. Porque se seja um indivíduo lá de barba, não sei mais o que, de bigode, ela vai achar que é um monstro, não vai achar de forma nenhuma que é um espírito de luz, né? Então ele vem lá com uma capinha azul e tudo mais, certo? Ou ela vem, né? Nossa Senhora veio e me ajudou. Tá ótimo, tudo bem, né? Então, são formas de adequação que a espiritualidade usa para poder atender as pessoas dentro da sua visão, né? E se for um indivíduo que está numa tribo lá, fizer uma oração, vai chegar lá alguém naquela forma tribal, não vai chegar alguém de terno, gravata e cartola lá, que ele vai levar um baita susto, né? Para atender a necessidade dele. Muito bem, como é que nós estamos de horário? Tem mais uns 3 minutos, né? Alguém dos presentes aí gostaria de levantar algum assunto? Fique à vontade. Dulce? Aliás, não é Dulce, né? Delci. Então vamos fazer uma pergunta assim bem diferente. Vir ao centro espírita em busca de sucesso na vida financeira faz sentido? Olha só, entende? É muito comum
em muitas religiões, em muitas igrejas, assim e tal, eles têm uma característica diferente. Gente, ninguém está criticando os outros, a gente está analisando, cada um faz o que acha que está certo, tudo bem. Mas não é característica da doutrina espírita isso, certo? A doutrina espírita visa esclarecimento espiritual, orientação espiritual, visa estudar o intercâmbio com o mundo espiritual, certo? Não tem essa finalidade de a pessoa alcançar sucesso no seu financeiro, no seu trabalho e tal. É claro, é como alguém que vai fazer um trabalho, por exemplo, com psicólogo, com psiquiatra, com médico, com um orientador, entende? Aí ele fica mais equilibrado e trabalha melhor, produz melhor, trata melhor as pessoas e tem sucesso, né? É consequência, mas não é essa ação direta nem essa finalidade. Então, isso poderá vir a acontecer, mas não existe essa barganha com a espiritualidade, certo? Aliás, os espíritos sérios não mexem com essas questões materiais, espíritos sérios. Claro, se for num grupo, às vezes de uns terreiros, etc., então existe essa visão aí que está errada e traz muitos problemas depois, certo? Existem algumas religiões, por exemplo, que dizem assim, não, você faz o seguinte, você passa um chapéu, você dá aqui R$1.000 ou R$100, não sei mais o que, você dá isso para Deus, entre aspas, e depois Deus vai te dar em dobro, né? Não está dando para Deus coisa nenhuma, certo? E Deus, não existe esse Deus assim que vai comerciar com alguém e tal, né? Isso é uma ilusão, entende? E cada um deve buscar o que satisfaz e que acredita, né? Tudo bem, tem todo o respeito. Mas a finalidade da doutrina espírita é esclarecimento ao espírito, é crescimento espiritual, é compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, nos melhorarmos. Claro que à medida que a gente se equilibrar, as coisas podem melhor acontecer, mas não se deve nunca buscar com essa intenção específica, certo? Pelo menos diretamente, né? Se alguém quer acrescentar alguma coisa assim, tudo bem? Helena, queres acrescentar? Não? Acho que nosso tempo está encerrando, né? Então, vamos... A última? A última então. Faz parte da doutrina espírita tratar problemas de saúde? Faz parte da doutrina espírita tratar problemas de saúde? Não, não faz. Tá? A finalidade da doutrina espírita é aquela, né? De novo, as coisas se equilibram mais, a gente se equilibrando mais energeticamente, espiritualmente, há repercussões orgânicas naturais. O próprio passe, uma transfusão de energia das pessoas ali, da espiritualidade, que buscam essas energias e provocam um bem-estar, um equilíbrio, com repercussões positivas sobre a saúde física, psicológica, emocional, mental, espiritual, nesse sentido. Mas não faz parte da doutrina espírita tratar pneumonia, tratar dor nas costas, não faz parte, certo? Não faz parte, isso é outra coisa, entende? Alguém diz, mas então o centro espírita faz. Bom, são peculiaridades, entende? Não faz parte da função do centro espírita ter uma padaria. Mas se você quiser montar uma padaria para dar pão para os pobres, não tem nada de errado. Mas não é função também, certo? Não há nenhum problema, né? Eu conheci numa cidade do interior, de um outro estado, o pessoal que tinha um grupo de espíritas voluntários que de madrugada iam tapar buracos nas calçadas para as crianças não caírem, para os gatinhos não se machucarem, para os cachorros não sei mais o quê, entende? Então, tá tudo bem. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Nada de mal. É uma atividade social benemérita. Mas não é função do centro espírita tapar buraco nas calçadas da cidade. Não está errado, mas não é função, certo? Então deixar bem claro isso, né? Que a gente deve buscar o nosso equilíbrio mental, emocional, espiritual, que as coisas vão encaminhando. Então é função da saúde pública, é função de postos de saúde, é função de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas, tratarem dessas questões, de psicólogos, né? Agora tem um atendimento fraterno, uma entrevista que as pessoas fazem de orientação espiritual, de esclarecimento, né? A pessoa vai, quero agendar uma entrevista, então senta ali, a pessoa fica meia hora, uma hora conversando, explicando, orientando, né?
sobre uma série de coisas. Toma o passe, recebe as energias e tudo mais, né? Toma água energizada. Aliás, aquela água ali, ela tem um potencial de vibração que a espiritualidade coloca, que ajuda uma série de coisas. Mas não é função tratar de problemas de saúde, especificamente. Bom, vamos então encerrando? Vamos, né? Jorge, faz uma precezinha de encerramento? Hã? Não? A Veridiana tá lá dizendo, não fez, hein? Do outro lado, lá em São Paulo, escutando lá. Né? Bem, então nós vamos nos concentrar e vamos encerrando a nossa reunião, né? Agradecer as luzes aqui derramadas, as energias aqui recebidas. Vamos nos imaginar caminhando em direção a uma cachoeira, vendo a água cair, a espuma branca que se forma, as gotículas de água, de vapor d'água que se desprende da cachoeira, sentir essas gotículas no rosto, nas mãos, nos braços, olhar o sol agradável, ameno, incidindo nesse vapor dessa cachoeira, se subdividindo em várias frequências de luz, de energia, de equilíbrio, e vemos um arco-íris, o azul da paz, o verde da higiene energética, o dourado da vitalização, o rosa do carinho, da afetividade, o vermelho da vitalização orgânica, o violeta da espiritualização. Respiramos as energias desse arco-íris. Sintamos nas gotículas de água as vibrações enviadas pela equipe de luz que nos acompanha. Levemos conosco para os nossos lares essas energias carinhosas de nossos amigos espirituais. Está encerrada mais uma reunião do ICEF. Que a paz esteja com todos.